Leitura diária. Provérbios, capítulo 21. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão fugídia e armadilha mortal. A violência dos ímpios os arrastará, pois recusam-se a agir corretamente. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. O desejo do perverso é fazer o mal. Ele não tem dó do próximo. Quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém conhecimento. O justo observa a casa dos ímpios e os faz cair na desgraça. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. O presente que se faz em segredo acalma a ira, e o suborno oferecido às ocultas apazigua a maior fúria. Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. Quem se afasta do caminho da sensatez repousará na companhia dos mortos. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. O ímpio serve de resgate para o justo e o infiel para o homem íntegro. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. O vaidoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. O sacrifício dos ímpios já por si é detestável, tanto mais quanto oferecido com más intenções. A testemunha falsa perecerá, mas o testemunho do homem bem informado permanecerá. O ímpio mostra no rosto a sua arrogância, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Amém? Para refletir, vivemos em um mundo atingido pela praga da miséria. Todos os dias, 42 mil crianças morrem desnecessariamente no mundo por causa da fome e de doenças infantis que podem ser evitadas e curadas.
1 bilhão de pessoas no mundo vivem em abominável pobreza, sem os recursos mais básicos, comida adequada, roupa, abrigo, educação e cuidados médicos. 2 bilhões de pessoas, 1/3 da população, recebem praticamente o mínimo em salário. Deus entregou à igreja a responsabilidade de ajudar a suprir as necessidades dos pobres. Não é responsabilidade dos governos, é tarefa do povo de Deus. Ele exige que ajudemos os pobres na medida em que Ele nos abençoa. Se Deus o abençoou com riquezas, distribua parte dela de maneira liberal e generosa, proporcional às suas posses. Se você apenas recebe salário, ajude com um valor proporcional ao que você ganha. Deus ordenou aos israelitas que ajudassem os pobres da sua terra. Se fizessem isso, Ele os abençoaria. Dê-lhes generosamente ao pobre sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. Deuteronômio 15:10. No texto em estudo, vemos que se fecharmos os olhos e os ouvidos para os pobres, se recusarmos a ajudá-los, Deus não ouvirá os nossos clamores. Quem fecha os ouvidos aos clamores dos pobres, também clamará e não terá resposta. Provérbios 21:13. Deus promete que quem dá aos pobres não passará necessidade, mas os que fecharem os olhos para as necessidades dos pobres serão amaldiçoados. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Provérbios 28:27. Deus promete que quem dá aos pobres realmente empresta a Ele e será recompensado. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e Ele o recompensará. Provérbios 19:17. Uma das razões pelas quais há tantos cristãos vivendo sob um céu fechado, sem colher as bênçãos que Deus prometeu, é o fato de os seus olhos estarem fechados para as necessidades dos pobres. As bênçãos de Deus pertencem aos que ajudam os pobres liberalmente. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Provérbios 22:9. Se você deseja desfrutar as bênçãos de Deus, não pode dar as costas aos pobres, nem se recusar a ajudá-los. Quando puder fazê-lo, João escreveu: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. 1 João 3:17-18. Deus ama os pobres, sente compaixão por eles e deseja suprir as suas necessidades por meio de você. Quando você começar a ajudar os pobres e necessitados, Deus liberará as suas bênçãos de volta para a sua vida. Ele prometeu que você não passará necessidade. Amém?